A Terra Prometida, resumo de quinta-feira, 28 de março. Se você gosta da novela, eu te convido a se inscrever no canal por gentileza e ativar o sino das notificações para não perder os próximos resumos. Yusuf fala para Caleb que ele conseguiu enganar eles, mas não vai enganar a morte. Caleb diz que viveu para Deus e está pronto para morrer por ele. Quando Yusuf vai matá-lo, vê uma sombra sobre eles. Assustado, eles olham para trás e é Talmai. Os cananeus saem correndo. O gigante diz: licença, seu Caleb. Caleb sai do meio. Talmai pega o rei safado pela mão e joga longe. Caleb agradece e diz que ele salvou sua vida. Talmai diz: agora você tem certeza que eu estou do lado de vocês. Vamos acabar com esta luta. Incrédulo, Caleb sai atrás dele. Josué está lutando e Yusuf, traidor, se levanta e vai atrás de Josué pelas costas. Mas não dá nem pro cheiro. Josué dá só uma volta e acerta o bucho dele com a espada e ele cai no chão. De longe, Salmo grita: Josué acertou o rei deles. Eles comemoram. Josué levanta a espada e diz: a batalha acabou, a vitória nos pertence. E abraça Salmo. Todos os hebreus comemoram e Josué agradece a Deus. Leia diz que está começando a se irritar e tenta sair da sala, mas Samara não deixa. Ela insiste que foram sempre aliadas e nunca tiveram segredos. E diz que a mãe está com medo. Leia diz que não tem medo de ninguém. O que ela sente por aquela mulher é ódio. E diz que o nome dela não é Maia, é Iana. Iana, mãe de Aruna. A seguir, Yusuf está com uma corda no pescoço, amarrado numa árvore em cima de um cavalo com Maqui. Josué, que observa junto com os outros líderes, dá ordem para Maqui, que salta e bate com uma corda no cavalo. Ele corre e Yusuf fica de pendurado na árvore. Josué repete as palavras de Deus para lançar o corpo do rei sobre as portas da cidade e levantar um montão de pedras. Samara enlouquece com a história e Leia diz que elas não podem fazer nada, pois se souberem, o pai dela vai pagar e a família também. E Samara diz que vai pensar em alguma coisa para fazer com ela. Leia pede que ela esqueça esse assunto e ela diz que não. Diz que vai pensar direitinho e Aruna ainda vai sofrer com as consequências. Diz que é muito difícil conviver com o que já fez, mas não aceita que seja em vão. Leia diz que ainda há tempo dela parar com tudo isso. Mara diz para Ioná que é muita burrice se ela for atrás de Elói. Ela tem que aproveitar essa oportunidade de se separar de vez dele. Que ela não pode largar uma tenda tão bonita para morar no Pardieiros. Ela diz que não vai largar o Elói e não vive sem ele. E Mara diz: se você sair por essa porta, pode esquecer que tem mãe. Com uma mãe dessa, melhor viver sem. Samara diz para Leia que seu pai devia ter sido castigado. E que a culpa é dela, pois ela deveria ter dito não para ele. E não ter aceitado a filha de um adultério. Leia chora e diz que fez isso por amor e que ama Quemuel. Diz que ela não pode contar isso para ninguém e pede a palavra dela. Diz que ninguém pode saber. Mas a cobrinha fica calada. Salmão chega na tenda de Raabe e avisa da vitória e que Josué está convocando todos. Otiniel e Iru faz o mesmo com Noemi e Axa. A seguir, Josué já discursa dizendo que hoje o povo comemora uma vitória, mas depois de uma dolorosa derrota. Diz que quando desobedece, perdem a proteção de Deus. Mas quando obedece, não apenas a proteção, mas a sua bênção está sobre todos. E diz que ali vai ser construído um memorial para lembrar da batalha com Ai. Ele escreve em 2 tabuletas de pedra e diz: nessas pedras está copiada a lei e todas as palavras que Deus disse a Moisés. Se tão somente seguirmos os mandamentos de Deus, seremos bem-sucedidos em tudo. E diz que o povo já conheceu os benefícios da obediência e a dor da desobediência, e pergunta o que eles escolhem. Todos dizem que escolhem obedecer ao Senhor. Josué diz: então ouça o que o Senhor nos orienta, pois a sua lei nos livrará do sofrimento e nos proporcionará uma vida abundante em todos os sentidos. O guarda anda para cima e para baixo com as cordas na mão. De repente, Talmai aparece e diz para ele não se preocupar, pois ele voltou só para agradecer a Josué.
mesmo estando preso. Josué recebe os cumprimentos de Aruna e Eloi. Ele diz que Eloi não precisava esperar e disse para ele voltar para a tenda. E Eloi fala que deu um ultimato a Ioná. Ele teve uma discussão com Mara e para lá ele não volta mais. Josué diz que ele está certo e que ele demorou para tomar essa decisão e pergunta onde ele vai ficar enquanto Ioná não se decidir. Ele diz que estava pensando em ficar ali mesmo. Antes de Josué falar alguma coisa, Caleb entra. Josué diz que grande dia viveram hoje e Caleb diz que por falar em grande quer falar de tal mal e conta que foi ele que salvou sua vida. E Josué diz que se ele ajudou Caleb, então ele não é inimigo. Caleb fala que para provar suas intenções, ele voltou para o lugar onde estava como prisioneiro. Josué chama Caleb para ir até lá. A seguir, eles já estão diante do gigante e Caleb diz: se não fosse por você, Tamal, eu teria morrido. Ele responde que fica feliz em ter ajudado e era a chance de provar para eles que não é como o povo dele. Grande homem. Josué pede perdão e diz que fez por precaução. Ele entende e diz que antes de partir quer se despedir dos amigos que fez. E ele se despede de Otiniel. As crianças dão uma pulseira de presente para ele. Ele fica emocionado e diz que nunca ganhou presente e bota no dedo que vira um anel. Iru agradece e diz que Otiniel salvou sua vida. Eles contam o que aconteceu e riem. Noemi fica feliz em ver os primos unidos. E Iru pede desculpa de novo, como tem tratado o primo no passado, e diz que foi um idiota. Axa aproveita e também pede perdão para Otiniel. Eleazar lembra a família que dessa vez ganharam porque fizeram exatamente o que Deus ordenou. Caleb diz que depois da vitória vem uma nova fase da guerra, tem outros reinos, outras batalhas. E diz que apesar da vitória é muito triste olhar para trás e ver quanta gente perderam. Ele diz que tem que seguir em frente, é difícil para Otiniel que perdeu o pai. Aí Noemi fala que ele tem o apoio de toda a família. Ruim é para quem não tem ninguém. E se lembra de Laís. Fala que Laís esteve lá e levou um presente para Caleb. Caleb diz para ela que tem que contar uma coisa, que ela o procurou e se declarou para ele. Noemi fica passada e diz que Iru tinha razão. Caleb diz que explicou tudo para ela e que mandou ela se afastar da família, mas diz que essa visita e um punhal de presente é estranho e acha que ela é meio desequilibrada. Noemi diz que os dois têm que ir juntos e falar com ela de uma vez por todas. Ele concorda. Em Jerusalém, Ula se apresenta contando história de sua própria vida e ninguém acredita que ela foi rainha. Mireu chega e diz que Ai não existe mais. Ula chora. Ela sofre por não saber onde está Melina ou se ela está viva, mas seca suas lágrimas e diz que ela tem uma nova vida e que tem que trabalhar. Josué diz que vai com Aruna até a tenda de Eleazar falar do casamento. Eloi se emociona e diz como é bom estar casado. Josué pede que ele converse com Ioná longe de Mara. Ele diz que não adianta e que ou Ioná vai para uma tenda só deles ou ela vai perdê-lo. O general conta ao rei Adonisedeque sobre a vitória dos hebreus. Ele diz que já sabia disso, espantoso foi a primeira derrota. E o general conta que em pouquíssimo tempo o rei de Ai acabou. Nada adiantou os feitiços de Ravena. Os hebreus honraram o seu Deus. E diz para o rei se precaver, pois agora tem certeza que o objetivo de Josué é Jerusalém. O rei diz, pois que venham. Também não vejo a hora de enfrentar Josué. Quero ele morto e exposto, para que ninguém mais se levante contra nós. Já está na fila para morrer na espada. Quero ele morto e exposto publicamente, para que ninguém mais se atreva a se levantar.